Ele será um sinal de contradição. Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Querida comunidade que celebra hoje a festa da apresentação do Senhor, um pouco de história é sempre importante, porque nos ajuda a entender por que a igreja celebra a apresentação do Senhor, o que isso significa. Dois textos importantes para a gente guardar no coração. Um é do livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 2. O segundo é do livro do Levítico, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Lembremos que diz o Evangelho, todo primogênito do sexo masculino dever-se-ia ser consagrado ao Senhor. E isso valia não apenas para ser humano, mas também para os animais. Nascia um bichinho na fazenda do seu José, aquele primeiro bicho deve ser oferecido a Deus. Produtos da terra, o primeiro produto que você colhe não é seu, é do Senhor. Por isso que se apresentava ao templo. De semelhante modo, os filhos, os do sexo masculino, eram consagrados ao Senhor. Querida comunidade, por isso que o capítulo 22 do livro do Gênesis mostra Abraão oferecendo o seu primogênito a Deus no Monte Moriá. Todavia, como os pais não iam sacrificar os seus filhos a Deus, então levava-se um animal para sacrificar no lugar dele. Ou seja, eles ofereciam um animal em resgate daquele que estava sendo ofertado ao Senhor. Por isso que vale a pena, depois vocês peguem em casa, leia o capítulo 12 do livro do Levítico. A mulher, ao dar à luz, passava 7 dias impura. No 8º dia apresentava o menino ao templo, e depois 33 dias eram o estágio de purificação. Depois que terminava aquilo que vocês conhecem como resguardo, então a mulher ia ao templo para fazer o rito de purificação, né? Pois bem, queridos, nós celebrávamos há 40 dias o Natal, o nascimento do Senhor. 40 dias depois, o rito de purificação de Nossa Senhora e a apresentação do menino ao templo para dizer: este menino é propriedade de Deus. E aqui abro um precedente para dizer a todos nós: nada é nosso. Os seus filhos não são seus, são de Deus. São propriedades divinas. Vocês são apenas cuidadores, cuidadoras, mas o dono mesmo é Deus, porque você não teve o direito de fazer escolhas. Eu quero um menino, veio uma menina. Eu quero ter filho, é estéril. Faz um projetozinho, nasceu um menino. Agora tem que vir uma menina, vem outro menino. Para dizer que você não tem o controle, não é você que decide. Infelizmente, numa sociedade sem Deus, escolhe quem deve nascer e quem deve morrer. Mas se nós tivéssemos a concepção cristã, se nós tivéssemos no coração, na alma, o conhecimento religioso cristão, me bate uma tristeza quando eu vejo gente que se diz cristã, e que é a favor do aborto.
bandido, infeliz, maldito, demônio. Queridos cristãos, o filho não é nosso, é de Deus. Inclusive tem gente aí caricaturado de religião que é a favor do aborto. E é liderança. Diabo, Satanás, que não entendeu que os filhos são de Deus. Olha aqui o Evangelho. Lá vão, se a gente tivesse celebrado bem naquela solenidade do Natal, porque infelizmente, queridos católicos, nós estamos tentando agora retomar esse sentimento do Natal, porque no Natal tem muita gente que fica preocupado com outras coisas, menos com aquele que entra na história. Olha que coisa linda! Simeão, quando olha para aquela criança, veja que coisa estonteante, seu Gabriel. Quando ele vislumbra aquela criança, diz: agora, Senhor, pega aquela criança no colo e diz, bendiz a Deus e diz: Senhor, agora podes deixar vosso servo ir em paz, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Olha, queridos, se a gente entendesse que aquele Natal, no dia que nós celebrávamos o nascimento de nosso Senhor, não é uma celebração vazia, que infelizmente a gente precisa enfeitar com pisca-pisca, com o velho do saco vermelho. A gente precisa de tudo isso para ofuscar a beleza do Natal. Por isso que hoje, ao celebrar a apresentação do Senhor no templo, para nós não tem tanto sentido. Mas se a gente celebrasse com dignidade, como prescreve a Sagrada Liturgia, hoje nós saberíamos o porquê estamos celebrando a sua apresentação no templo. Querida comunidade, é uma normativa do povo judeu oferecer, depois dos 7 dias de impureza e mais 33 de purificação, a mãe vai ao templo, oferece o seu primogênito do sexo masculino ao Senhor e faz o rito de abluções e purificação por aquele período. Queridos, e quem é esse que é ofertado a Deus? É interessante que a generosidade da mãe que leva é de altissonante majestade a oferta de Deus à humanidade, na mesma proporção que Maria coloca no colo de Simeão aquele menino, é na mesma proporção que o seu Pai, Deus, coloca no colo da humanidade o seu primogênito. Queridos cristãos, para quê? Nós escutamos na primeira leitura, para quê? Ele é o fogo da forja, é a barrela dos lavadeiros. Ô padre, o que significa isso? É muito fácil entender essas coisas. O profeta Malaquias, que surge depois de Ageu, depois do profeta Zacarias, o profeta que está localizado depois da chegada do povo na reconstrução da sociedade de Israel, depois do exílio da Babilônia. Esse profeta está justamente depois de Ageu e antes de Esdras e Neemias. Infelizmente, nesse intervalo, Israel, infelizmente, foi submetido aos caprichos do mal. O seu rei era pervertido, os sacerdotes sacanas, os comerciantes embromões, os políticos enrolavam o povo com um par de sandálias, como diz o profeta Ageu. E olha, interessante, querida comunidade, aí aparece o profeta Malaquias para dizer: vai surgir o meu anjo que eu enviarei, ele vai preparar o caminho para mim, ou seja, o seu filho. Ele é o fogo da forja. O que é o fogo da forja, padre?
A forja é uma espécie de forno onde como é que chama? Os mineiros, ou seja, aqueles que extraem minério, jogavam lá dentro para purificar o ouro e a prata. O fogo, na proporção que vai se aquecendo, vai purificando o ouro e a prata. O fogo da forja é, portanto, o aquecimento que purifica. E quem é esse que purifica a humanidade? Jesus Cristo. É Ele, queridos. Aquilo que o profeta Isaías diz no capítulo 1, versículo 18. Se os seus pecados são vermelhos como o carmesim, se o seu pecado é vermelho como o escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve. Queridos cristãos, Ele é o fogo da forja, é o lixívia dos lavadeiros, ou seja, aquele produto que alveja a roupa. Antigamente usava anil. Você é do tempo do anil, seu diácono? Eu sou do tempo do anil, né? Para limpar a roupa. Hoje usa outra coisa, né? Porque aqui boa, como é que chama? A água sanitária deixa a roupa amarela. Então não se utiliza, o povo é tão moderno que já não utiliza mais, né, esse produto. Usa agora um outro produto, como é que é o nome mesmo? Vinish, ou seja, um produto que limpa e não deixa amarela a roupa. Produto mais belo do que o Vinish, Vinish, é nosso Senhor. Ele é aquele que torna você branco como a névoa. Agora é preciso querer, porque aqui boa, a água sanitária, o anil, o Vinit, é aquele jogador de futebol não, né? Não torna a roupa branca se não colocar junto. Assim também, querida comunidade, é a nossa vida. Não basta dizer eu creio em Deus, eu acredito em Jesus. É preciso se misturar para ficar branco. Querida comunidade, a liturgia de hoje é um convite a todos nós. Infelizmente, o protestantismo de Martinho Lutero diz: basta crer, sola fides, e você vai entrar no céu. Mentira! Não basta só crer, porque se assim o fosse, nosso Senhor não teria dito àquela pecadora: vá, mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno, a partir de agora vai e não tornes mais a pecar. Infelizmente, nós estamos criando a religião da facilidade. Basta acreditar que Jesus é o Senhor e você vai entrar no céu com tripa e tudo. Porque mal interpretado o capítulo 16 do Evangelho de Marcos, versículo 15. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Essa crença, ela não é um discurso, ela é a nossa vida. Por isso, queridos cristãos, Jesus, quando convoca os homens para lhe seguir, ele diz: se queres me seguir, renuncia a si mesmo. Oh, queridos, por isso que quando alguém perguntou a ele: Senhor, é verdade que são poucos os que vão se salvar? Qual foi a resposta de Jesus? Não se preocupa não, basta ter fé e você vai entrar no céu. Foi assim? Não. Esforçai-vos por entrar pela porta larga. Foi assim? Não. Ele diz: pela porta estreita, porque larga é aquela. E lembre do que Mateus capítulo 7 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no céu. Por isso aqui fica bem claro. Não basta só ter fé, não basta dizer que crê, porque essa crença, infelizmente,
tem feito um monte de cristãos, mas cristãos que não se comprometem com o reino. Queridos irmãos, celebrar hoje a apresentação do Senhor é celebrar também a nossa. É preciso se apresentar diante de Deus. Ele se apresenta puríssimo, porque na sua imaculada concepção, Maria, no seu ventre, gestou esse menino incólume, sem pecado, apresenta a Deus puríssimo. Um dia também nós iremos ser apresentados a Deus. Fomos pelo sacramento do batismo e por isso nos tornamos uma nova criatura, mas cada dia é preciso optar por esse reino. Querida comunidade, hoje a apresentação do Senhor tem uma riqueza de ensinamento. Por exemplo, a família de Nazaré que vai a Jerusalém para oferecer o menino. Essa família de Nazaré tem que ser a nossa, tem que ser a sua. Vocês, queridos pais, muito mais do que preocupados com riqueza, com luxo, com roupas, com o que comer, com o que vestir, com o que calçar, com a educação intelectiva do seu filho, com um bom plano de saúde, também deve estar embutido, e sobretudo, a educação cristã. Não esqueçamos, queridos pais, Maria e José levam o menino, o seu primogênito, a Deus, para dizer a todos nós: você também tem filhos. A sua maior preocupação tem que ser esta: apresentar o seu filho sempre a Deus. Como é bonito uma família cristã, seu diácono. Como é bonito um casal que entendeu muito bem qual é o seu papel na sociedade. Inclusive, eu não sei se vocês recordam de uma frase que a gente escutou no dia do casamento. O padre ou o diácono perguntou a você se você promete que iria educar os filhos que Deus vai confiar a você, se você vai educar na fé, na igreja de nosso Senhor. E você um dia disse: prometo. Talvez você esqueceu, mas você prometeu. Educar o filho para Deus, queridos. Por que é que hoje há tanto ceticismo? Porque os pais, que são os primeiros catequistas dos seus filhos, infelizmente, dão um mau exemplo. Quero lembrar a todos vocês e a mim também, que quando você, pai, você, mãe, pega uma Bíblia e vai meditar em casa, você não precisa nem chamar seu filho para escutar, ele já está entendendo a lição. Quero lembrar a vocês, queridos pais, que quando você se comporta mal dentro de casa, fala palavras de baixo calão, deprecia um ao outro, briga, quero dizer a você que os seus filhos estão xerografando a vida de vocês, na vida deles. Por isso que infelizmente hoje é muito comum escutar: ô padre, eu chamo meu filho para ir para a missa, padre, é tão difícil. Pois é, porque esse chamamento deveria ser lá atrás, não agora. Ou seja, é na infância. Eu digo para vocês do fundo do coração, eu não me incomodo quando eu vejo as crianças correndo na igreja. Alguém pode até me criticar, não estou nem aí. Se o filho não correr na infância dentro da igreja, ele vai correr em outro lugar. Os filhos precisam ser levados ao templo para ser oferecido ao Senhor, porque se você não coloca seu filho na mão de Deus, pode ter certeza que ele vai cair na mão de outro ser, e lá, infelizmente, será a depreciação e a degeneração da sociedade. Como é bonito um pai e uma mãe que se preocupam
com aquilo que é essencial para o seu filho. E o que é essencial para o seu filho é Deus, é o Senhor. Os filhos que, olha, o menino Jesus crescia em idade, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, não só crescia diante dos homens, crescia também diante de Deus. Os nossos filhos precisam crescer na fé, porque eles não nascem sabendo, eles precisam ser educados. Aqui é um recado para todos nós. A apresentação do Senhor deve ser também a apresentação dos seus filhos e de todos nós diante de Deus. É por isso que aparece a figura de dois velhos, Simeão e a velha Ana, 84 anos. Olha que coisa linda. Aqui tem alguém que tem 84 anos? Levanta a mão. Tem não? Todo mundo jovem, que maravilha. Queridos irmãos, pois bem, tinha uma senhora mais velha do que vocês, que dia e noite passava no templo, fazendo o quê? Conversando com a vizinha. Ficava no templo chamando a comadre, você viu o padre? Você viu aquela que está lá na frente? Olha, futriqueira. E é você também. Não, ela vivia dia e noite no templo, com jejuns e orações. Ah, queridos, e essa velha foi uma mulher sofrida, viu? Ela casou com 7 anos, o marido entortou o caneco, endureceu os cambitos, com 7 anos de casada. Ela poderia ter feito o quê, seu diácono? Bom, eu ainda sou jovem, eu acho que eu vou arrumar mais uma sarna para se coçar. Ela não quis. Embora o capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, versículo 39, dá esse direito. Você está casado até que a morte o separe, depois você está livre. Você pode casar quem você quiser. Queridos irmãos, mas o que foi que ela fez? Preferiu o Senhor. E certamente essa é a nossa vida, queridos. Você que é idoso, não fique desesperado não, né? Como, já estou chegando ao fim da vida, padre. Padre, eu escutei no Salmo 89 dizendo, uns chegam a 70, os mais durinhos chegam aos 80, mas o resto é só sofrimento. Padre, eu já estou chegando aos 90, já estou fazendo hora extra. Quero dizer a você, olha essa figura de Simeão, que coisa linda. Quem contempla o Senhor não está preocupado se vai morrer amanhã ou depois. Olha o que ele até deseja para si. Aquilo que Paulo, na carta aos Filipenses 1:23, também deseja. Eu preferia partir para estar com o Senhor. Não sei se é melhor estar com vocês ou partir. Julgo que partir seria o melhor. Então veja, aqui esse velhote está dizendo, agora, Senhor, posso morrer em paz, porque os meus olhos contemplaram a salvação de Israel. Quem contempla o Senhor de verdade não tem medo da morte. É por isso que a segunda leitura deixa uma frase para todos nós. Jesus participou da nossa condição. E o que foi que ele fez, Padre? Destruiu com sua morte aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Ou seja, com a sua morte ele matou a morte, para que a gente, ao passar pela morte, a gente não se desespere, porque a morte não é o fim de tudo. Por isso que Paulo diz na carta aos Romanos, se com ele nós morremos, com ele viveremos. Ô cristão, se essas palavras ecoassem de verdade na nossa alma, a gente não ficaria desesperado como a sociedade de hoje. Basta doer a unha, já fica logo dizendo que vai morrer. Essa semana mesmo eu fui ao hospital levar a unção dos enfermos para duas pessoas. Eles partiram para estar com Deus. Queridos irmãos, feliz de quem nessa hora
ainda tem o sacramento para receber. Essa é a nossa fé. É linda a nossa fé. Deixemo-nos iluminar por essa graça. Deixemo-nos alvejar por essa lixívia, por essa barrela dos lavadeiros, que alveja a nossa alma para que a gente se torne branco como a névoa. Deixemo-nos, Senhor, querida comunidade, envolver por essa graça. Não coloque barreira e obstáculo dizendo: eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Você não é dono de nada. Você não é dono da sua vida. Não, padre, sou. Eu faço o que eu quero. Por isso que cristão que não entendeu muito bem a fé é que pensa assim: eu faço o que eu quero, eu rezo quando me dá vontade, eu vou à missa quando eu tenho vontade. Cristão assim não entendeu nem o Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Está vendo? Quando o nosso Senhor quer fazer a sua vontade em nós, a gente se desespera. Está vendo? Cuidado, queridos. A festa de hoje é um incentivo para a nossa vida. Acolhamos esse grande mistério. Deixemo-nos seduzir pela graça, para que, assim como aquele velho Simeão, que contemplou aquele menino de 40 dias de nascido, também nós, nesse dia de hoje, possamos contemplá-lo com a nossa alma, com o nosso coração, para que assim a gente possa sair cantarolando pelas ruas da Lagoa das Flores: a minha vida pertence a Deus, tanto faz viver ou morrer. Como diz Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém.